Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição umbu, uma das culturas materiais que mais se destaca quando estudamos a história pré-colonial do Brasil. Temos muito material interessante preparado para vocês, então vamos logo pro vídeo. Para começar, precisamos nos localizar no espaço-tempo. A tradição umbu está localizada no Paleoíndio da pré-história brasileira. Usamos esse termo para se referir ao período inicial de ocupação da América e à sobrevivência da megafauna típica do Pleistoceno americano. Datada em cerca de 12.000 e 8.000 anos antes do presente, é caracterizada pela variedade de técnicas de adaptação e de ocupação do território, que deu-se de diferentes formas em diferentes tempos. E é assim que a nossa tradição se inicia. De acordo com Bueno e Silva, a ocupação do território brasileiro deu-se em 3 levas distintas. A mais antiga, entre 12.000 e 11.000 anos antes do presente, ocupou a floresta tropical e o cerrado. A mais recente, a partir de 8.000 anos antes do presente, marca o início da ocupação humana da planície litorânea. Entre essas duas, temos a leva que ocupou o extremo meridional do continente, da Bacia da Prata em direção ao norte e à costa atlântica. O clima mais moderado, sem variação sazonal acentuada, e a diversidade ecológica, graças à Mata Atlântica, contribuíram para o estabelecimento dos caçadores-coletores da tradição umbu, que passam a desenvolver estratégias generalistas de exploração dos recursos, marcando uma divergência cultural com os contextos pampianos. Em outras palavras, a ocupação pela tradição umbu teria iniciado pelo Rio Grande do Sul e posteriormente se dispersado pelo resto da região até a porção sul do estado de São Paulo. E ainda há grupos encontrados em território uruguaiano que teriam pertencido à mesma tradição. O conjunto mais antigo de evidências da tradição umbu no sul do Brasil relaciona-se ao bioma Pampa e está representado por 2 sítios a céu aberto, Laranjito e Milton Almeida, com datas entre 10.800 anos e 10.200 anos antes do presente. Estiveram presentes nos mais diversos ambientes, seja nos abrigos em grutas, em sítios a céu aberto ou em cerritos, que são aterros em áreas alagadiças. Sobre a alimentação, pouco se tem dados. Os existentes mostram que mamíferos, aves, répteis, peixes e moluscos faziam parte de sua dieta, assim como cocos de palmeiras próprias da região. Mas definitivamente foi a tecnologia da indústria lítica a característica-chave dessa sociedade, baseada no uso de rochas como arenito, basalto, calcedônia e quartzo para a produção de pontas de projéteis de flechas e lanças. Essa produção de pontas é caracterizada predominantemente pela percussão unipolar direta por pressão. Há casos, no entanto, como nas pontas de calcedônia e de quartzo, que foram lascados com percussão bipolar em sua maioria. Mas enfim, como surgiu esse termo tradição umbu? Como muitas denominações na história, essa categorização só ocorreu anos após a sua existência. O PRONAPA, Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, desenvolvido entre 1965 e 1970, teve como um de seus objetivos organizar e estabelecer um esquema cronológico do desenvolvimento cultural do Brasil. A criação do termo tradição remete aos estudos do programa para entender a diversidade dos artefatos arqueológicos. Segundo o glossário utilizado pelo próprio PRONAPA, se define por tradição um grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal. A partir de novas descobertas de sítios com pontas bifaciais, arqueólogos criaram novas tradições, como a tradição umbu que estamos estudando. Inicialmente, a tradição umbu encontrava-se distribuída mais exclusivamente na região sul do Brasil. Entretanto, com o passar dos anos, apesar da tentativa de nomear a diversidade morfológica das pontas, existe uma hegemonia do uso do termo tradição umbu. Desse modo, independentemente da região, recorte temporal ou morfologia, os sítios arqueológicos foram descritos comumente como pertencentes à tradição umbu. Isso fez com que grupos que não necessariamente tivessem características tão próximas com o esperado da tradição fossem categorizados como a mesma, meio que jogando tudo no mesmo balde, o que pode gerar um apagamento de outras culturas e tradições que possam ter existido. E, por não serem tão minuciosamente estudadas, acabam sendo classificadas como tradição umbu. Desse modo, existem alguns problemas com o uso do termo tradição umbu de forma generalizada, como se tem feito. A extensa distribuição geográfica, amplitude temporal e diferentes fatores demográficos e culturais sugerem uma diversidade nas formas das pontas bifaciais. Consequentemente, uma diversidade maior de povos e culturas nas regiões. Isso não quer dizer que o termo tradição umbu precisa ser deixado de lado ao se tratar desses povos que fogem da curva. Entretanto, é necessário um estudo mais detalhado da morfologia dessas pontas, para que possam ser verificadas suas variações de acordo com o espaço e tempo. No Brasil, encontramos uma concentração de materiais líticos ou lança entre a região sul até o Rio Claro, interior de São Paulo. Os projéteis de pedra presentes nesta área
foram associados à tradição umbu, mas, em um estudo comparativo com mais de 1.000 pontas, foram expostas diferentes características morfológicas. Um exemplo dessa generalização das pontas foi apontado nas pesquisas da arqueóloga Mercedes Okumura, ao analisar as diferenças das pontas de São Paulo e Santa Catarina. Os projéteis de Rio Claro possuem pedúnculos maiores e mais afiados, e seus contornos lembram a letra V, com hastes que, em média, medem aproximadamente 1,7 cm. Já as pontas encontradas na região sul do país possuem hastes menores e bifurcadas num estilo próprio, como um rabo de peixe. Sua haste, que é a base para o lado cortante, pode medir entre 0,9 e 1,1 cm. As pontas se assemelham pelo tamanho da parte perfurante dos projéteis, que, em média, mede entre 2,5 e 3 cm, além de que ambas funcionam como armas de caça. As diferentes características de pedúnculos podem evidenciar marcadores culturais de diferentes grupos ou tribos. Portanto, segundo alguns estudos, artefatos encontrados na região sul podem estar inseridos na tradição umbu, mas os projéteis paulistas não necessariamente. As pontas do interior de São Paulo podem também ser classificadas como sendo da fase Rio Claro, ou seja, elas podem ser até mesmo uma diferente manifestação da tradição umbu. Fica evidente a importância da análise mais específica das pontas associadas a esse grupo material. Essas pontas líticas produzidas pelo umbu podem ser usadas em 3 tipos de arma de caça, divididas por peso e tamanho, e elas se diferenciam em lanças, que são maiores e mais pesadas pontas, dardos, que são pontas de tamanho médio, e flechas, que são pontas mais leves e menores. No que se refere à dispersão da tradição umbu, nada pode ser afirmado com muita precisão. De acordo com Noelle, as datas mais recentes sugerem que o processo de expansão territorial das populações Caigangue, Xocleng e Guarani foram gradativamente comprimindo e confinando as populações da tradição umbu a certos territórios, formando bolsões no Planalto, onde há datas de até 600 anos atrás. Provavelmente, alguns territórios conseguiram se manter com certa autonomia, mas não é possível afirmar que os grupos da tradição umbu chegaram a ter contato com o homem branco por volta de 1600 ou foram completamente assimilados por esses grupos indígenas. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi apenas uma partezinha da imensa quantidade de materiais existentes sobre os estudos da tradição umbu, que tanto tem destaque quando estudamos a cultura material da região sul do Brasil. Esperamos que tenham gostado e que desperte seu interesse para saber um pouquinho mais sobre a arqueologia brasileira. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação e acompanhem a gente nas redes sociais. Até a próxima!